E para proferir a segunda palestra de hoje, com a crise da democracia brasileira entre a mídia e o judiciário, temos o prazer de convidar à mesa Florestan Fernandes Júnior. Florestan Fernandes é jornalista, passou pelas principais redações e emissoras do país. Em 2007, ajudou na elaboração da EBC, onde foi gerente executivo de jornalismo da TV Brasil e âncora do Repórter Brasil. Florestan Fernandes também se formou em jornalismo em 1977, foi repórter impresso da Folha de São Paulo e do Jornal da Tarde e também televisivo na TV Globo, TV Cultura e TV Manchete. Foi comentarista político do Jornal da Manchete e do Jornal da Gazeta e apresentou o Jornal da Cultura, o Opinião Nacional, a edição da tarde do Jornal da Manchete e, de 1999 a 2005, o Jornal da Rede TV. Até o ano passado, era o apresentador do programa Voz Ativa da Rede Minas e hoje é colaborador do Eu País Brasil e colunista dos Jornalistas pela Democracia do Brasil 247. Bom, antes de passar a palavra à Diva Braga, eu gostaria de lembrar a todos sobre a dinâmica das perguntas. Vocês receberam papéis para escrever as perguntas de vocês e entregar ao longo da palestra. Nós vamos encerrar a coleta desses papéis no momento de encerramento da fala do Florestan, certo? E vamos passar a Diva para ela falar, ok? Bom, com isso, então, eu gostaria também de registrar a presença dos nossos professores do MDU, professora Virgínia, professora Cristina, também, os nossos alunos também, muito obrigada pela presença, e também dos palestrantes de amanhã, o ex-senador e ex-ministro Aloysio Mercadante e o professor José Alves. Bom. Bom, com a palavra, Diva Braga. Oi, me escutam? Bom dia a todos e todas. Meu papel aqui nessa mesa é mediar o debate aqui, né, com o nosso debatedor principal, Florestan. Mas antes, então, queria falar bem rapidamente sobre... Primeiro, agradecer o convite ao Brasil de Fato. Estou aqui em nome do Jornal Brasil de Fato. E acho que é importante localizar bem rapidamente essa nossa estratégia de comunicação. Todos conhecem, né, provavelmente, o jornal. O Jornal Brasil de Fato, ele é uma experiência de comunicação que a gente faz questão de chamar de experiência de comunicação popular, que é diferente de alternativa, que é um lugar sempre à margem, né? Então, nós construímos uma ferramenta de comunicação em 2003, era um jornal de circulação nacional, muito por uma leitura de um campo político, esse campo do campo popular, que foi falado aqui na parte na mesa da manhã, né? Esse campo que sempre esteve aleijado dos espaços e dos processos políticos no Brasil. E esse jornal se constrói muito na percepção política de que é preciso construir uma autonomia da classe trabalhadora em todos os níveis, portanto, também na comunicação. Esse jornal foi construído inicialmente em 2003, foi lançado no Fórum Social Mundial. Sua primeira entrevista com Celso Furtado, perdão, e a gente constrói uma iniciativa muito baseada nessa necessidade dos próprios trabalhadores construírem as suas ferramentas de comunicação e, portanto, com isso, garantir a sua autonomia de comunicação. De 2003 a 2013, o jornal era um estande nacional, né, com assinaturas, com todo um exercício de se construir como um jornal formalmente, né, que a classe trabalhadora tem o direito de construir as suas ferramentas. E, a partir de 2013, nós nos transformamos, demos um passo diferente e passamos a ser um jornal tabloide. E esse passo também, obviamente, que ele tem os impactos da crise que a esquerda tem de conseguir sustentar de forma autônoma os seus instrumentos de comunicação. Então, é muito difícil se manter, né?
Mas também não foi apenas pela crise financeira, né? Existe uma justificativa política nessa ferramenta de comunicação tabloide, também na necessidade de aprofundar o diálogo com o povo cada vez mais próximo dele. Então, essa ferramenta é uma ferramenta que fala desde signos, novela. Então, o trabalhador que vai saber informações sobre serviços, vai saber que tem onde pode tirar uma carteira de trabalho, mas ela vai ler uma leitura política profunda construída pela própria classe. Então, só queria apresentar rapidamente, provavelmente a maioria de vocês conhecem, até por estar neste lugar aqui, mas é uma ferramenta que ainda necessita muito do investimento dos trabalhadores e, portanto, é importante essa apresentação, porque ele não se faz sozinho e os limites para que ele continue existindo vão se aprofundar nessa nova conjuntura. Então, agradecer imensamente a esse convite e passar a fala para o nosso debatedor, companheiro, Florestan Fernandes Júnior. E acho que essa mesa que nós estamos iniciando agora, né, a crise da democracia brasileira entre a mídia e o judiciário, ganha hoje uma relevância ainda maior. Né? Acho que os debates serão mais acalorados, porque nós estamos saindo de mais um dia de aprofundamento da brutalidade que o Estado vem, né, se constituindo aí num aprofundamento desse golpe. Ontem foi um dia muito importante, né, para consolidar ainda mais a nossa percepção e a nossa leitura sobre a relação do Estado brasileiro, né, essa relação tão incrustada aí entre os mecanismos, os aparelhos do Estado, na constituição de uma nova situação política no Brasil. A mesa de amanhã foi bastante rica na análise da conjuntura, então acho que a gente pode passar um pouco mais profundamente para o debate dessa relação entre a mídia e o judiciário na construção, na consolidação dessa crise e na constituição de uma nova situação política no Brasil. Então, passo a fala para o companheiro, camarada Florestan Fernandes. Obrigado, Diva. Obrigado, Diva. Obrigado, Sueli, pelo convite, por estar aqui falando com vocês. Bom dia. É um prazer estar aqui em Recife. Eu gosto muito dessa cidade e, por pouco, não virei um morador dessa cidade nos anos 80, no fim dos anos 80, quando eu trabalhava na Globo e a diretora da Globo aqui de Recife, depois de eu fazer uma passagem substituindo o Francisco José, numas férias que ele tirou, ela me convidou para ficar aqui, mas a minha ex-mulher não quis vir, eu aceitei, fiquei em São Paulo e me arrependo até hoje de não ter ficado aqui. Inclusive porque Pernambuco faz parte do Nordeste, e o Nordeste é o Brasil que ainda significa a luta, significa a tentativa de um Brasil mais justo. Então, é uma alegria imensa, principalmente também porque aqui foi inaugurada e foi feita a primeira homenagem ao meu pai, depois da morte dele, com a inauguração da Escola Florestan Fernandes pelo, na época, prefeito Jarbas Vasconcelos, e que o Lula teve presente. Mas eu não sou professor, não sou acadêmico, então a minha conversa vai ser uma conversa com um jornalista, com um profissional, e eu sei que todos vocês, como eu, têm perdido noites em claro, com angústia, com tristeza de ver o desmonte que fizeram do Brasil. E para a gente tocar essa luta para frente, para a gente poder fazer ou tentar mudar esse quadro, nós temos que entender um pouco da nossa história. E acho que o Aloysio Mercadante, melhor do que eu, até porque ele viveu de perto como político, a transição da ditadura para a volta à democracia, né? A chamada Nova República, que o PT não quis participar dela, fez oposição ao Tancredo Neves, e eu era repórter da Globo naquela época, e eu me lembro que, cobrindo a campanha das diretas, uma das vezes eu fiquei esperando o Tancredo Neves, que era governador de Minas Gerais, em frente ao Largo de São Francisco, da Faculdade de Direito,
Ele chegou, porque a Globo sempre tem informação privilegiada, onde vão chegar as grandes figuras, e eu estava ali esperando por ele, e ele desceu do carro com muita dificuldade, já colocando a mão na barriga, né, que era o sintoma da doença que iria vitimá-lo mais para frente, e ele agarra no meu paletó e vai pendurado no meu paletó, como se a gente fosse íntimos, caminhando até o palanque do Vale do Anhangabaú, onde estavam mais de 1 milhão de pessoas, acho que talvez no maior comício que São Paulo já teve, político. E ele olhou para aquela multidão, ao chegar no palanque, e falou o seguinte, falou, meu Deus, onde isso vai parar? E eu fiquei pensando, eu falei, o que será que incomoda tanto esse homem, né, para ele falar isso, né, onde isso vai parar? E aí, no início dos anos 2000, eu inicio um projeto para a televisão, e que virou livro, junto com Alberto Dines, que chama Histórias do Poder, 100 anos de política no Brasil, pegando os 100 anos da virada, né, até a virada. E aí entrevisto alguns personagens, e entre eles o Lula, e eu pergunto para o Lula se ele tinha, em algum momento, escutado o Tancredo falar algo parecido para ele. Ele me disse que, no comício de Belo Horizonte, o Tancredo colocou a mão em cima da mão do Lula e falou, menino, o que a gente vai fazer se as diretas não passarem? Né? Ou seja, o Tancredo Raposa Velha sabia que dificilmente a emenda iria passar no Congresso, provavelmente até poderia estar articulando já o nome dele, certamente estava, para ser a solução civil para o impasse que se criou em 84. Né? Eu conto isso porque meu pai, na época, se colocou radicalmente contra a solução que foi apresentada pela grande mídia, né, e pelos setores da elite e do capital, do grande capital, que era a solução Tancredo Neves, numa composição com o que havia de pior no regime militar, os civis que deram sustentação ao regime militar. Essa composição permite que o país não passe a limpo a sua história recente, que os torturadores não respondam por seus crimes, e, nesse acordo feito por cima, o país retoma dentro de uma democracia, entre aspas, como o professor Luiz disse, né, uma democracia capenga, né, com problemas na sua estrutura de representação, e que vai desembocar na crise que a gente passou a viver a partir de 2013, quando a mídia sequestra o movimento de 2013 dos estudantes, né? Porque houve um sequestro, era um movimento sem lideranças políticas, eles sequestram, porque eles precisavam monopolizar o discurso, e eles impõem uma pauta que, no início, era contra os governos do Estado e os prefeitos, a questão de aumento de passagem de transporte público, e transformam e canalizam tudo contra o governo federal. Todo o problema passava a ser do governo federal, e aí eles conseguem levar setores da nossa pequena burguesia para as ruas, né? E uma coisa que ela não fazia, já tinha, acho que mais de 40 anos, né? Porque a passeata de 68, né? Que foi das 100 mil, né? A passeata dos 100 mil, dali para frente nunca mais você teve uma coisa com tanta gente na rua. E então a gente começa a ver a nossa representatividade sendo ameaçada por um movimento que é um movimento golpista, né? E aí, no início de 2014, no fim de 2014, eu escrevi um texto, porque eu comecei a achar que aquilo não era
não era uma coisa que surgiu por acaso, né? Aquilo estava sendo trabalhado, e não só aqui, mas fora do Brasil. E aí eu fiz uma pesquisa em cima de textos, né? E a gente vai ficando mais velho, vai aprendendo. Até acho engraçado, às vezes eu vou em alguns lugares, as pessoas pedem para tirar foto comigo. Eu falei, bom, agora eu já virei uma figura porque entrevistei o Lula, mas também é por causa da idade, há muito tempo na televisão e na imprensa. Mas, enfim, eu fiz esse relato em cima de notícias que eu fui pescando de grandes sites e de grandes jornais de 2007 até 2014, começo de 2015. E eu me coloquei a seguinte questão: vou começar pela descoberta do pré-sal, porque, para mim, tinha tudo a ver com pré-sal, né? E aí topo com a primeira informação, que era a de que 2 computadores, em 2008, 2 computadores pessoais e 2 HDs tinham sido roubados de 2 engenheiros da Petrobras. E nesses computadores estavam armazenados informações com toda a descoberta do pré-sal, com todos os campos. Foram anos de pesquisa, 2 bilhões de reais gastos nessa pesquisa foram roubados dos engenheiros. E um desses engenheiros diz para o G1 que ele não tinha dúvida que, no momento que eles abrissem esses computadores, o Brasil ia sofrer pressão para entregar esses campos de petróleo. Muito bem. Isso ocorre em 2007. Em 2008 são roubados os computadores. Em 2009, ocorre, no dia 30 de outubro de 2009, o vazamento do Wikileaks sobre os vazamentos de conversas da presidente da República, né? É isso, Silvia? Não, desculpe. Paga isso. 30 de outubro de 2009, o Wikileaks diz que o Sérgio Moro está fazendo parte de uma ação com a justiça americana de troca de informações, né? Isso em 2009. E, em 2013, o Sérgio Moro... em 2013, antes do Sérgio Moro começar a Operação Lava Jato, é divulgado também que os computadores da Dilma foi espionado pela CIA, né? O Snowden, novamente, diz que os Estados Unidos espionavam a Dilma e a Petrobras, né? E, em junho de 2013, começa a Operação Lava Jato, com o monitoramento das conversas de doleiros do Paraná. E aí é interessante porque esse doleiro, Youssef, ele era um doleiro pequeno, de pouca significância, ele operava valores pequenos, mas parece que ele andou vendendo dólares para alguns funcionários da Petrobras, enfim. Eu me lembro que tinha uma jornalista que trabalhou comigo na Manchete, que um dia me falou assim, doutor, se um dia você tiver dinheiro, quiser tirar do Brasil, tem um cara lá no Paraná, chamado Youssef, que todo mundo usa ele para tirar dinheiro do Brasil. Eu falei, olha, eu nem se preocupa com isso, porque eu não tenho dinheiro para tirar do Brasil. E também, se tivesse, não valia isso. Mas, enfim, ele já era conhecido da grande imprensa e era figurinha marcada. E ele puxa a operação para ele, porque ele não poderia ter puxado para o Paraná uma investigação sobre a Petrobras, que tinha sede no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, você vê que a coisa já estava montada para cair na mão dele, no grupo dele, né? E que eu fiquei sabendo agora que não só ele, o Dallagnol e toda aquela força-tarefa da Lava Jato
vivem na mesma bolha. Desde jovens e crianças se frequentavam a família um do outro, e que, portanto, têm o mesmo pensamento, né? Isso é um dado também importante. Bom, começa a Lava Jato e a imprensa, em nenhum momento, faz o contraponto, né? Não existe, eles vão apenas divulgando o que as delações premiadas que foram utilizadas para antecipar o julgamento popular, né? Porque se você pega as delações, você vai vendo que elas ocorrem sempre em datas de interesse político, sempre, ou era uma eleição, ou é um momento de disputa dentro do Congresso. Ela é marcada por um planejamento muito bem feito. O Flávio Dino disse outro dia para mim o seguinte: falou, Florestan, eu sou criminalista, eu entendo disso. Ele falou, isso não existe. Um juiz que começa uma investigação dessa, ele vai se surpreendendo vão surgindo, e não é cronometrado, como eles fizeram, está tudo cronometrado, eles têm os nomes, eles têm... E era tudo cronometrado, em tempo a cumprir um papel político e de convencimento da sociedade de que a corrupção era o grande problema do Brasil. A corrupção não é o grande problema do Brasil. O grande problema do Brasil é os juros cobrados, né? O maior problema do Brasil está ligado ao capital, está ligado aos bancos, né? Eu entrevistei, em 2015, o Prêmio Nobel de Economia, o americano Stiglitz, né? E perguntei para ele, eu falei, olha, eu vou citar 3 países, e eu gostaria que o senhor me explicasse por que eles, apesar de serem tão parecidos, têm realidades tão diferentes. Brasil, Austrália e Canadá. São 3 países jovens, são 3 países continentais, sendo que o Brasil é a 7ª ou 8ª economia do mundo, na frente do Canadá e da Austrália. Por que a qualidade de vida no Brasil é tão ruim? Por que há tanta exclusão? Por que a distribuição de renda é tão ruim? E ele me respondeu o seguinte, ele falou, Florestan, quantos bancos privados vocês têm no Brasil? Aí eu contei, falei, Itaú, Bradesco, Santander, HSBC, 4. Ele falou, sabe quantos existem nos Estados Unidos? Eu falei, não, quantos? Ele falou, 14 mil. 14 mil bancos. Sabe quantos operam nacionalmente? Eu falei, não, quantos? Nenhum, é proibido. O banco não pode ter monopólio do dinheiro. Ele tem uma função social de desenvolver as regiões com investimentos, né? Aqui você tem... Os bancos monopolizaram o dinheiro do país, tudo passa pela mão deles. Então, essa situação coloca o Brasil nas mãos do capital financeiro, né? O Mercadante estava conversando comigo agora aqui sobre as dificuldades de se governar com um Congresso que o presidente é eleito com minoria nas 2 casas, mas minoria grande, não é pequena, né? E onde a maioria dos parlamentares trabalham pelo capital, trabalham por aquele que financiou suas campanhas. E uma outra questão que também me chamou a atenção e que pouca gente falou na época, nenhum jornalista se aprofundou nisso, é a questão de que como é que essas grandes empresas tiravam o dinheiro do país para depositar, fazer grandes depósitos lá fora, né? Porque não era o Youssef que iria fazer
esse depósito de 100 milhões de dólares, de 150 milhões de dólares. Quem faz esse tipo de transação é banco. Então, esse dinheiro saiu por bancos grandes, foram os grandes bancos. E aí, um empresário, um banqueiro, foi vice-presidente do Citibank, aqui do Brasil, me contou para mim e para o Gessé Souza, num almoço, que os bancos cobravam, em média, 30% do valor do dinheiro depositado em paraísos fiscais para pagar corrupção lá fora. E tem uma outra coisa, que também a Lava Jato nunca se preocupou em investigar, né? Porque é engraçado, eles não gostam de investigar banco, né? Quando o Palocci falou dos bancos, ele não vinha muito ao caso falar sobre bancos. Mas como é que essas grandes empresas de engenharia tiravam esse dinheiro para pagar a corrupção? Eles tinham uma caixa 2, porque essas empresas elas têm que prestar contas do fluxo de caixa, do seu balanço, eles são obrigados a fazer balanço. Portanto, eles tinham uma contabilização de dinheiro que era por fora. Isso também nunca veio à tona, né, como vinha esse dinheiro, de que maneira entrava na empresa e onde ficava, né? Então, assim, hoje, olhando para trás, você fica pasmo de ver que a nossa grande imprensa jamais questionou nada do que estava sendo feito pela Lava Jato, que se colocou acima da lei, né? No intuito também, claro, de destruir a nossa indústria de engenharia. E eu falo para vocês isso com maior tranquilidade, porque as empreiteiras que foram pegas em corrupção na construção do metrô de São Paulo, uma delas é a Alstom, continua trabalhando em São Paulo. Pergunta se o governo francês destruiu a Alstom porque a Alstom fez corrupção no Brasil e porque pagou dinheiro por fora. Nenhuma empresa desse porte é destruído pelo seu governo. Nos Estados Unidos, até intervenção federal, num processo como o que ocorreu aqui, você pode até prender o empresário, mas a empresa não para. Aqui eles pararam as empresas. Eles aprofundaram uma crise econômica e jogaram o país numa crise sem fim, né? E que agora, eu falava na época que eles estavam dando tiro nos próprios pés, e agora a gente está vendo que sim, a Abril quebrou, a Globo está em dificuldades, cortando custos e gastos, diminuindo o salário de funcionários, né? Toda essa mídia que durante 4 anos bateu o bumbo para Lava Jato e jamais questionou o que estava sendo feito, está sofrendo na pele a crise que eles mesmos cavocaram. Então, é interessante ver o seu Johnny Saad vir numa reunião com empresários dizer que a Lava Jato fez muito mal para o Brasil porque fez operações que significaram o aprofundamento da crise econômica e da quebra de grandes empresas, né? É sinal também de que eles querem parar a Lava Jato. Isso para mim está claro. Eles não sabem como se livrar dela, porque ela cumpriu função. A função era tirar os progressistas do poder por muitos e muitos anos, liquidá-los, né, como diz o Bolsonaro. E esse serviço já foi feito, né? E eles precisam se livrar, eu acho que do juiz Sérgio Moro, e eles estão vendo como vão fazer isso, né? E a gente percebe porque os jornalistas da direita porque você tem jornalista que fala pelo patrão, né? Eu sempre digo nas minhas palestras que todo jornalista tem posicionamento político, tem um posicionamento do que ele acha que deveria ser a sociedade. E aquele que não tem é um sem caráter. Porque o sujeito que não tem um posicionamento pessoal,
pensando no bem do seu povo, no bem do seu país, de direita ou de esquerda, seja lá de qual for o pensamento, se ele não tem esse pensamento, ele é um venal, que se aceita qualquer coisa. O que o patrão mandar, ele vai fazer. E eu conheço vários que fazem isso, que ou, se interessa estar com a esquerda, está com a esquerda, se interessa estar com o centro, está com o centro, se interessa estar com a direita, está com a direita. Né? E agora você está vendo que vários jornalistas, os mais importantes, né, dos que já em 2014, quando a Dilma ganha a eleição, falavam no primeiro dia da posse dela, já estavam falando na data que ela iria cair. Né? Ou seja, a coisa estava tão já articulada para derrubá-la, que eles falavam até antes do segundo turno, eles já estavam falando sobre isso. Também nunca a gente viu a imprensa fazendo o contraponto do que estava acontecendo. Ela nunca prestou esse papel. Aliás, ela nunca prestou esse papel em toda a sua existência no Brasil. Né? Porque o jornal ele é criado na Inglaterra, no século XIX, para fazer política. Né? Um sujeito cria um jornal e derruba o primeiro-ministro, né? Manipulando informação, e a legislação na Inglaterra é muito rígida por conta disso, por conta do seu histórico lá de trás. Em 2015, eu escrevi um texto dizendo: tenho motivos de sobra para acreditar, 2015, para acreditar que um jogo perigoso está sendo realizado pela extrema-direita num movimento que envolve parte do Ministério Público, Justiça Federal, oposição derrotada nas urnas e os senhores da comunicação. A prisão dos donos da Odebrecht deveria ser motivo de comemoração, mas não é. Ou seja, em 2015, eu já estava prevendo, como jornalista, o que iria ocorrer ali na frente, que nós estamos nele. Né? Nós chegamos, finalmente, àquilo que já estava mais claro para alguns jornalistas. Eu conversava muito isso com o Rodrigo Viana e com o Nassif, que estava sendo elaborado um processo de tomada do poder pela direita, pela extrema-direita. Bom, aí eu queria me prender em dois fatores. Né? O processo de impeachment da presidente Dilma, que passou pela mídia sem o contraponto. Né? E eu estava na IBC, Empresa Brasil de Comunicação, e a gente fazia programas, eu, Paulo Moreira Leite, ouvindo políticos da direita e da esquerda e discutindo as questões da maneira aberta, né? Entrevistando juristas e mostrando os dois lados. Você não via isso em nenhuma emissora privada. As emissoras privadas encamparam a campanha do Moro, a campanha do Congresso, e a gente chega na votação no Congresso com toda ou boa parte da opinião pública achando que o problema do Brasil era a corrupção, e era o PT, e era o Lula, e que eles teriam que ser extirpados para sempre da história do país. Aí, depois da derrota da presidente Dilma, eles vão colocar em prática a pauta cruel, né, que era justamente exclusão dos mais pobres, né, com a reforma trabalhista, agora a reforma da Previdência. E eu queria lembrar aqui do... Não, eu só queria, voltando um pouquinho para aquela história das delações premiadas, que eu acho que é importante falar. Isso eu não quis ler o texto, eu comecei a improvisar. Essa história das delações premiadas, eu lembro do caso da... Não sei se vocês lembram, no caso da FIFA, uma investigação começou nos Estados Unidos por conta de lavagem de dinheiro de um empresário norte-americano, e o FBI começa uma investigação, 4 anos investigando. Várias pessoas fizeram delação premiada, entre eles o J. Ávila, que era sócio de algumas emissoras, retransmissoras da TV Globo, inclusive ele, que comprava campeonatos internacionais para a Globo, e nunca vazou nada, porque nos Estados Unidos, se vazar, não vale.
vazou, o cara perdeu o acordo que fez. Né? O acordo, primeiro, a delação tem que ser checada para ver se é verdadeira, porque o cara pode estar mentindo. Né? Depois, se é verdadeira, tem que ficar em segredo para, inclusive, não dar chance da pessoa que foi denunciada, né, destruir documentos. Né? Então, quando o Marinho estava lá na festa da FIFA, na Suíça, ele foi pego de surpresa junto com todos os outros presidentes de federações de futebol, com a chegada do FBI e da polícia da Suíça, que entram na sala, algemam, todos eles, já com o papel e documento de todas as transações financeiras que foram realizadas, tudo checado. 4 anos. 4 anos. Por que o Moro não fez assim? Por que as delações eram jogadas para a TV Globo, né, porque sempre passava com exclusividade para a Globo, sem ninguém checar, nem a emissora. A emissora colocava no ar a delação, nunca checou, nunca ninguém checou nada. E a história do triplex do Lula, então, para mim é o auge da canalice, né? Porque também é vendido como um prato feito para a grande massa da população brasileira. Né? Eu acho que... Eu vou dizer uma coisa aqui, eu comecei no jornalismo um pouco depois do Lula. Lula já era sindicalista, e eu tive várias vezes com ele, na época que ele foi presidente do sindicato, e depois da CUT. E eu posso dizer para o senhor para os senhores e senhoras, que não tem ninguém no Brasil, ninguém, que tenha sido mais investigado do que o Lula. Ninguém. Desde que ele surgiu como líder, ele é investigado. Né? E a dificuldade que os caras tiveram para condená-lo, porque não acharam nada. Né? Não acharam nada e enfiaram goela abaixo de todo mundo que um apartamento que nunca foi dele, que não tem escritura, que não tem nada, servisse como a condenação de 12 anos, né, por um crime que não foi cometido. E aí eu fiz uma experiência, e eu queria utilizá-la aqui com vocês. Eu peguei, nesse período do ano passado, algumas entrevistas que eu fiz e que as grandes redes de televisão não fizeram. O contraponto, a visão que se opunha a que foi apresentada pelo Moro, mesmo porque as pessoas, ninguém leu o processo. Então, eu queria passar para vocês esse vídeo para mostrar que, se nós tivéssemos, e não vamos ter nunca, né, pelo jeito, uma mídia realmente democrática, talvez muita coisa que a gente está vivendo hoje não teria acontecido. Eu queria, então, que você desse um play aí para o pessoal assistir. Vai passar aqui? Dá para apagar um pouco a luz? Será que precisa circular daqui? Vamos circular.
A visão do ex-presidente Lula na noite de sábado marca um novo momento na vida política. A política e a justiça. A delação que foi feita pela OAS, ela não tem o menor fundamento, né? Ela não tem provas materiais, né? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco isso para o telespectador, porque eles ficam falando num triplex, no Guarujá, no qual o... Eu vou chegar em casa amanhã, vou almoçar com 8 netos e uma bisneta de 6 meses. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial. Bem, primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim, mas de todo modo, sim. Porque não foi o procedimento na outra ação, doutor. Eu não vou discutir a outra ação não foi. Com o senhor ex-presidente. Se nós fôssemos discutir aqui, a minha convicção foi que o senhor é culpado. Não vou discutir aquele processo aqui. O senhor está discutindo lá no tribunal e apresente suas razões no tribunal, certo? Se nós fôssemos discutir aqui, não seria bom para o senhor. Mas é porque nós temos que discutir aqui. Não vou interromper eu aqui. Eu vou continuar esperando que a justiça faça justiça nesse país. Perfeito. Pode interromper a gravação. A prisão do ex-presidente Lula na noite de sábado marca um novo momento na vida política do país. Afinal, trata-se do mais popular político brasileiro, que governou o país por 2 mandatos em ambiente democrático, com resultados nas áreas de inclusão social e distribuição de renda, reconhecidos até mesmo por seus adversários. Além disso, Lula se tornou liderança internacional no campo das esquerdas. O outro lado da história, que também pode ser descrito em escala ampliada, diz respeito às acusações a seu governo e ao seu partido em processos de corrupção. Nesse processo, a Lava Jato ganha significação política, mas é também criticada por seus excessos extrajudiciais. A prisão de Lula mexe com toda a sociedade brasileira, além da intensa repercussão internacional, e traz desdobramentos em todas as áreas da vida do país, com destaque em 2 setores, a política e a justiça. A delação que foi feita pela OAS, ela não tem o menor fundamento, né? Ela não tem provas materiais, né? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco isso para o telespectador, porque eles ficam falando num triplex, no Guarujá, no qual o ex-presidente teve apenas uma vez, nunca usufruiu, nem ele, nem a família dele, né? E não existe nenhuma escritura no nome dele e nenhum documento no nome dele. Complementar isso que é importante que o Alessandro está colocando, com um outro ponto que você colocou do direito comparado. Aqui, quando você pega o Código Penal, os seus artigos e outros, é claramente definido o que é crime e o que não é crime. Essas interpretações que eles fazem do direito alemão e do direito americano comportariam isso aí ou estão chutando? Isso é um absurdo. Vamos lá. Então, é complicado isso, né? Porque eu vou tentar dimensionar isso numa parte técnica, fazendo aquele exercício, né? Conhecendo o contexto político, como é que você avalia a parte técnica? Eu acho que também os professores têm uma certa responsabilidade de não poder simplesmente anunciar isso de maneira como propaganda. É uma fraude, é um escândalo. A gente tem que sentar e analisar isso, e houve um esforço grande de juristas de tentar passar isso, né, pelo pente fino de uma análise técnica.
às vezes o pente estoura, porque não passa, não tem como, né? Mas vamos tratar então especificamente do caso da acusação de corrupção. É absolutamente impossível, porque são 3 verbos, né, definidos no tipo legal, no crime. E nenhum deles aconteceu. Primeiro, ele não pode ter recebido, né, vantagem ou promessa, porque o apartamento não está pronto, certo? Então, receber implicaria receber uma propriedade que você pode usar, gozar, dispor, fruir. Ele não tem como exercer direitos proprietários. Isso é uma coisa que não existe, né? Não está pronta, não foi entregue. O segundo ponto, não há prova de que ele tenha solicitado isso. A sentença menciona conversas entre o Sr. Paulo Okamoto e João Vacari Neto com o Léo Pinheiro, né? Que dizem que eles deixaram claro para ele que o presidente teria interesse, né? Mais ou menos como dizer assim para a construtora, olha, por que vocês não fazem a reforma desse triplex? É capaz que agrade aos olhos do presidente. Algo implícito, certo? Mas você não tem, de fato, você não tem prova nenhuma de que o ex-presidente sabia disso ou queria isso. Pelo contrário, as evidências que nós temos indicam que ele não queria esse apartamento. E, inclusive, uma declaração que foi sumariamente desconsiderada, mas é bastante incrível, que ele dizia, olha, se eu for para a praia no Guarujá, metade das pessoas me mata, metade das pessoas me abraça. Paz eu não vou ter. Então eu não quero esse apartamento. Também é estranho, que uma pessoa vá receber um apartamento mobiliado para uso pessoal e, no caso dele, visita uma vez só, mas mesmo no caso da ex-primeira-dama, que toda a decoração tenha sido feita. Imagine, a cozinha, a sala, tudo mobiliado, e ela não fez visita a nenhum dos lugares. Queriam mobiliar, sabe? Não parece a atitude de alguém interessado no apartamento sumariamente desconsiderar as visitas, né? Aí você pode dizer, bom, mas isso não quer dizer nada. Bom, mas também, se isso não quer dizer nada a favor, não pode ser usado contra, né? E foi isso que a sentença fez. Disse, olha o nível de suposição, disse que o desinteresse pelo apartamento era parte da estratégia para poder tê-lo. É uma inversão absoluta, não faz o menor sentido. Ele já não era mais presidente da República. Não entrei nem nessa parte ainda, porque é a segunda parte da análise técnica. Então, as evidências que você tem indicam no sentido de que ele não recebeu, o que é logicamente impossível, né? E aí também acho que não adianta insistir nessa tecla, porque não é disso que se trata, né? Ele não recebeu, ele não solicitou, e aí vem a hipótese mais temerária, que é ele ter aceito a promessa, tá? Vamos esgarçar as evidências que nós temos e dizer que sim, seria possível supor, presumir, claro que não é possível condenar alguém por isso, mas vamos fazer o exercício mental de que é possível presumir que ele tenha aceito a promessa de um upgrade no apartamento que ele estava financiando, né, para um apartamento superior. O problema daí é o seguinte: a corrupção exige o que chama de quid pro quo, né? Uma coisa pela outra. Eu te dou um apartamento, você me dá um contrato na Petrobras. Isso não tem. E aí, para contornar isso, o juiz Sérgio Moro aí vai numa teoria que está errada, que está mal utilizada, em precedentes que não são o que ele diz. Que diz que o próprio fato dele estar na condição do cargo público já é em si um ato de corrupção. Não é. Ele teria que ter pelo menos prometido ou dado algo como vantagem. Como ele não achou isso, ele fez essa remissão torta, né, e se referindo especificamente a 2 precedentes estadunidenses, em que ele convenientemente não percebe que o crime que está em jogo não é bribery, é extortion. E é uma diferença importante, porque bribery exige esse quid pro quo. A pena de corrupção é uma pena incomumente ampla, vai de 2 a 12. Veja a discricionariedade que isso dá para um juiz, né? Uma pena de 2 a 12, ela foi definida acima da média, o que para um réu primário, com bons antecedentes, não se justificaria em nenhum outro caso. Quer dizer, ele deu para poder condenar mesmo, é isso? Eu não tenho dúvida. Mas me parece claro que ele fez uma sentença dirigida contra o ex-presidente, não é ele simplesmente julgando mais um caso. No mundo pessimista das séries de ficção científica, como a famosa Black Mirror, sai a justiça e entra em cena o justiçamento. A cada episódio, o lado ameaçador da tecnologia parece ficar mais próximo do cotidiano. E esse método não marca presença apenas nas telinhas. Conduções coercitivas, exposições de presos com algemas e cabeças raspadas, escrachos de investigados em situações desmoralizantes, ondas de xingamentos nas redes sociais. O futuro é agora. O julgamento técnico e cuidadoso, atento ao direito à privacidade e outras garantias fundamentais, foi substituído pela sentença imediata. O acusado, antes mesmo do julgamento, é exposto à execração pública e à vergonha. A dor se torna um espetáculo.
O lixamento virtual se tornou uma espécie de pena antes da sentença, com direito a humilhação e até suicídios, como o do reitor Luiz Carlos Cancelier, da Universidade Federal de Santa Catarina. Juízes tagarelam nas redes sociais, procuradores divulgam PowerPoints especulativos, policiais se tornam ícones e máscaras de carnaval numa espécie de celebridade sem honra. A imprensa também tem sua parcela de responsabilidade ao assumir o mesmo método. Em desvio de ética e de função, colabora com investigações policiais e judiciárias, deixando seu trabalho de lado para defender teses de acusação e blindar aliados. Quando os piores pesadelos se tornam realidade e a justiça é comandada pelo espetáculo, não é só a ficção que se aproxima da realidade e perde a graça. O risco é muito maior. O espectador sádico de hoje pode ser a vítima humilhada de amanhã. O senhor aqui, durante esse 1 ano, passou por 2 momentos de muita tristeza, que foi a morte do seu irmão e depois a morte do seu neto, Arthur. O que para o senhor, depois de viver isso, fica? Quer dizer, o que fica da vida para o senhor? Olha, Florestan, eu vou contar uma coisa para você. Esses 2 momentos foram os mais graves. Eu poderia incluir a perda de um companheiro como o Sigmaringa Seixas, que é meu companheiro de dezenas e dezenas de anos. A morte do meu irmão Vavá, o Vavá era como se fosse um pai da família toda. E a morte do meu neto é uma coisa que efetivamente não. Eu às vezes penso que seria tão mais fácil que eu tivesse morrido. Já vivi 73 anos, poderia morrer e deixar meu neto viver. Mas não são apenas esses momentos que deixam a gente triste. Sabe, eu sou um homem que tento ser alegre, tento trabalhar muito para a questão do ódio, eu trabalho muito para vencer a questão do ódio, a questão da mágoa profunda. Eu, quando vejo essa gente que me condenou na televisão, sabendo que eles são mentirosos, sabendo que eles forjaram uma história, aquela história do PowerPoint do seu Delayal, aquilo, nem o bisneto dele vai acreditar naquilo. Presidente, recentemente o ministro Paulo Guedes disse que o senhor não cometeu nenhum crime, que o senhor não roubou. O ministro do Bolsonaro admitiu isso. Depois o Marco Aurélio disse, agora recentemente, que também não vê indícios de crime no triplex do Guarujá. E o Maurício Dieter, que é um dos maiores criminalistas, leu o processo e disse que também não tem crime material para sua condenação. O senhor acha que agora, com a devolução do dinheiro que foi pago pela sua esposa por esse triplex, o senhor pode tentar conseguir a sua absolvição? É possível isso? O senhor ainda acredita nisso? Olha, no meu caso, a única coisa que eu quero é que vote com relação aos autos do processo. Eu não peço favor a ninguém, eu não quero favor de ninguém, eu não quero, sabe? Eu só quero que as pessoas, pelo amor de Deus, julguem em função das provas, porque eu tenho certeza, o Moro tem certeza. Se as pessoas não confessar agora, no dia da extremunção, a gente vai confessar. Ele tem certeza que eu sou inocente. Esse Delayal tem certeza que ele é mentiroso e mentiu a meu respeito. Então, eu estou aqui, meu caro, para procurar justiça, para provar inocente, mas estou muito mais preocupado com o que está acontecendo com o povo brasileiro. Porque eu posso brigar, e o povo nem sempre pode. Você diz em certo momento aqui do seu livro que o brasileiro é feito de tolo e que essa história da corrupção é uma maneira que as elites têm de controlar a política e, de uma certa maneira, a sociedade brasileira. Você podia explicar para a gente como é que isso funciona? Nós somos todos tolos mesmo? Não, ninguém nasce imbecil ou sem noção do mundo. A gente é feito de imbecil.
não é isso? Existem forças que têm interesse nisso, ou seja, existem forças econômicas, no nosso caso, que têm interesse na distorção sistemática da nossa realidade. É exatamente o que acontece com a nossa mídia. Quer dizer, a nossa mídia, ela é a pior mídia do mundo, né? Quer dizer, ela não tem nenhuma pluralidade, não há divergência de opiniões, né? E é uma mídia que é, digamos assim, ela é a boca do capital financeiro. Normalmente as pessoas acham que a manipulação midiática é sempre política, ou seja, tem a ver com o Estado, etc. Mas essa manipulação, e existe no nosso caso, ela pode estar centrada no mercado. Né? O que mostra como as forças de mercado são invisibilizadas entre nós. Né? E a nossa mídia é uma espécie de boca da fração financeira do capital entre nós hoje em dia. Né? Então ela distorce, quer dizer, enquanto a fração financeira organiza o assalto da população como um todo, via juro, via dívida pública, via isenções fiscais de bancos e de empresas, que é a real corrupção, né? Que é 1 bilhão de vezes maior do que a merreca que a Lava Jato diz ter recuperado aos cofres públicos, o que é uma demonstração, né, da farsa que isso significa, né? Quer dizer, dessa corrupção ligada apenas ao Estado e à política, porque é uma forma de você fragilizar, criminalizar a política, porque o sistema político foi montado assim, desse modo, para que o mercado pudesse comprar. Essa é a história. Eu queria escrever a palavra... Eu queria escrever a palavra eu queria escrever a palavra Brasil. Aquele nome da qual tanto homem vira bicho e tanto bandido, como a gente viu, general. Eu queria escrever a palavra Brasil. Aquela, conceito racista, machista, país, colônia, produto perfeito. Eu queria escrever a palavra Brasil. Aquela, entoada em cantos, legitimado em docs, que esconde pranto, mãe do docs. Eu queria escrever a palavra Brasil, mas a caneta, num ato de legitimar revolta, como quem se cansa de escrever sempre a mesma trajetória, me disse, para e volta. Volta pro começo da frase, pro começo do livro, pro começo da história. Volta lá, Cabral! Cruzes chegando, caravelas! E se pergunta, da onde veio esse nome? Brasil. Pau, Brasil. O pau branco, hegemônico, imperador que é direito, suposto direito de violar mulheres. O pau a pique, o pau de arara, o pau de cego, o pau de selfie, o pau de fogo, o pau de fita, o pau patriarcal. Face e orgulho nacional. A colonização, ela começou pelo útero. Mata as virgens, virgens mortas. A colonização foi um estupro. Deodoro, metendo a espada entre as pernas de uma princesa Babel. Pedro, ejaculando-se, Dom precoce. Costa e Silva, gemendo 5 vezes. Ai, 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 ai. Ai, sim. Getúlio, Geisel, Gênero, Temer, Sarney. A ordem parte da cabeça do membro ereto, de quem é a favor da redução mais devida num feto. É o pau, Brasil, multiplicado 33 vezes, enviado numa só garota. Eu olho pra caneta e eu tenho certeza, eu não vou mais escrever o nome desse país enquanto estupro for prática cotidiana e o ideal de mulher, a mãe gentil. Oi. Isso aí é um pequeno material que eu resgatei do meu arquivo do ano passado, do programa Voz Ativa, que não existe mais, porque a emissora pública de Minas mudou depois da nova eleição lá do governador e, infelizmente, o programa deixou de existir. Mas a gente fez
o contraponto que eu queria mostrar para vocês que a grande mídia não fez, né? Por exemplo, tem um criminalista como Dieter, que leu toda a sentença, que leu todo o processo, né, que levou à condenação do Lula, e dando uma opinião balizada, né? Você não viu isso em outra emissora, isso foi negado à população, né, que não sabe direito o que é essa história do triplex. Eu acho que é uma dos erros dos governos progressistas foi não ter aproveitado melhor o momento para se fazer a regulação da mídia e ter efetivado uma rede pública de comunicação que se tentou e não se viabilizou porque não arrumaram recursos para mantê-la autônoma do poder central, né? A EBC já não existe mais porque não tinha recursos para sobreviver, dependia do dinheiro do governo federal. Na Inglaterra, a BBC sobrevive com um imposto que é cobrado em cima dos aparelhos de televisão. Sempre que é vendido um televisor, é cobrada uma pequena taxa que patrocina a BBC de Londres. E, infelizmente, no Brasil, a nossa televisão começou privada e, quando as TVs públicas começaram a chegar, nós já estávamos mudando de plataforma, né? Mas eu acho que essas novas plataformas podem ser também o nosso início de transformação e de enfrentamento, né? Você tem hoje o 247, o Brasil 247, que é um site importante, né, onde você pode ter análises que são negadas normalmente, né, com uma audiência fantástica, né, 80 milhões de pessoas acessando as páginas do Brasil 247. Você tem também referências como o El País e como a BBC. A história da entrevista com Lula marcou muito a minha carreira. Eu entrevistei várias vezes ele, mas nenhuma foi tão importante como essa, né? Eu batalhei muito para conseguir essa entrevista, porque também ele estava, durante todo o processo da Lava Jato, as portas foram fechadas para ele se defender, né? Vocês podem procurar aí nos arquivos da Globo News, da Globo, né? Quantas vezes o Lula aparece para se defender das acusações que estavam sendo feitas? Nenhuma, né? E então eu queria muito que ele falasse o que ele estava sentindo, como é que ele estava, porque para dizer a verdade, eu fiz até perguntas duras para ele, falando sobre a questão do Palocci, porque eu acho que eu tenho um papel de jornalista que está acima de tudo, que é fazer questões que são importantes, mesmo eu tendo lado político, eu não misturo isso com a minha função de repórter. Então, eu fiz 2 ou 3 questões que foram duras para ele. Mas eu consegui, eu acho que eu e a Mônica Bergamo, a gente conseguiu fazer uma parceria ali na entrevista, sem que... Aliás, eu tive essa conversa com ela antes da entrevista, falei para ela, Mônica, nós somos já antigos na profissão, a gente já tem estrada, e esse momento histórico não permite que a gente queira brilhar mais do que o entrevistado, né? Ela falou, concordo plenamente com você, vamos conversar e fazer blocos, vamos blocar a entrevista e vamos tentar fazer uma coisa que o mesmo número de perguntas que você vai fazer, eu vou fazer também. E eu acho que foi uma entrevista importante, que teve um impacto muito grande. Para vocês terem uma ideia, o El País, eu pedi recentemente os números da plataforma do El País no mundo, né? 58 milhões
58 milhões de pessoas assistiram o Lula pela plataforma do El País Mundo. No dia da entrevista, você pegava as 4 colocadas em primeiro lugar em visualizações, sexta-feira, véspera da eleição na Espanha. Primeiro lugar, matéria do Lula em português. Segundo lugar, matéria do Lula em espanhol. Terceiro lugar, as eleições na Espanha. Em quarto lugar, o vídeo do Lula. Né? Então, isso aí mostra um pouco, porque também a nossa grande mídia, né, a nossa mídia corporativa, quer tanto que os sites internacionais saiam daqui. Eles já entraram no Supremo pedindo isso, porque o bom jornalismo, e olha, o El País é um jornal que não é, assim, ele não é comprometido com a esquerda, né? Assim, até chegou a ter posicionamentos contrários à esquerda, mas faz bom jornalismo, faz jornalismo sério, né? A BBC também, né? E acho que eu sempre, quando vou procurar informação, hoje vou nos sites e procuro fazer olho todos, inclusive G1, UOL, leio todos, mas é importante a gente ter esse contraponto, inclusive do Intercept, que o Intercept várias vezes teve representado nesse programa Voz Ativa, como também tinha jornalistas do Estadão, da Folha, enfim, era uma mesa plural. Eu cheguei até a apresentar o Roda Viva na boa época do Roda Viva, e tentei resgatar nesse programa Voz Ativa a origem do Roda Viva, que era fazer um jornalismo mais plural, né? E agora, com essas novas mídias, né, surgindo, e com as fake news, eu fiquei pensando, e até escrevi um texto a respeito disso, por que pessoas aderiram ao discurso da extrema-direita, né? Eu fiz isso com muita dor no coração por conta de uma pessoa muito querida, que é da minha família, que apoiou o Bolsonaro e apoia o Bolsonaro. Queria entender por que ela fazia aquilo. E aí cheguei à conclusão, posso até estar errado, mas eu acho que no início das redes sociais, a palavra era praticamente ocupada por aqueles que tinham o que dizer. Então, assim, você entrava no Facebook, no Instagram, não sei o que lá, você via assim, ou era foto, ou era um texto de qualidade. Então, você passou a ter o excluído das redes, que era aquela pessoa que não tinha o que dizer, que postava foto do netinho, postava uma mensagem que ela pegou no Google, e daí tinham 2 curtidas, ela não era reconhecida dentro daquela rede, porque ela não tinha o que dizer. E, certamente, tinha raiva de quem tinha o que dizer, né, naquela rede. E eu acho que a direita soube pegar os excluídos das redes, dando para elas discurso, né? E o discurso fácil, que é o discurso do ódio, que é o discurso fascista, de você desqualificar o outro, chocando o outro e não abrindo possibilidades para o diálogo. Então, eu acho que a esquerda também, no poder, não soube usar e utilizar as redes sociais como deveria. Mas eu acho que, como dizia o meu pai Florestan, o velho Florestan, a vida é feita de maré e a gente está na maré baixa, mas daqui a pouco ela vai subir. É isso aí que eu tinha para dizer. Espero que vocês tenham gostado. Bom, nós vamos abrir para as perguntas agora. Muito obrigada, Florestan. Mais alguém tem pergunta para entregar? Não? Então eu passo a palavra à Diva. Oi. Bom, tem uma pergunta aqui. Como entender as estratégias... Paula, da UFPE. Como entender as estratégias
do Intercept em revelar as conversas de Moro e Delannoy neste momento político. Que interesses há por detrás dessas revelações? Qual a interferência da China e da Rússia nessas revelações? Aí, gente, enquanto ele responde aqui, as pessoas que ainda quiserem fazer alguma pergunta, traga, porque nós estamos já chegando no tempo de encerramento. Para te dizer a verdade, eu não sei se tem interesse e quais seriam esses interesses. Eu sei que o dono do Intercept é um homem muito rico, mas sei também que o Glynn é um bom jornalista, ganhou o maior prêmio de jornalismo mundial, né? E eu discordo de algumas coisas como ele tem utilizado para fazer a comunicação desse material que ele conseguiu, né? Eu acho que a gente vai levar um tempo para descobrir quem passou para ele esse material. A minha hipótese é que tenha saído do grupo do próprio esquema da Lava Jato, alguém da Lava Jato que vazou. Eu penso nisso, né? Não sei. Como a gente vai levar um bom tempo para saber qual foi o papel dos Estados Unidos em tudo o que aconteceu no Brasil, né? A gente já tem algumas poucas informações, mas o que eu gostaria de saber, por exemplo, é por que tudo isso começou no governo Obama, né? Isso não começou com os republicanos, começou com os democratas. E os democratas eram ligados a quem aqui no Brasil, né? Quais os interesses que estavam por trás, políticos, né, de troca de poder, né? Eu acho que o poder, no começo, não era para ter ido para a mão da extrema-direita, era para ter voltado para partidos do perfil do PSDB, né? Eu acho até que o Moro, no seu início, demonstrava mais condescendência com os personagens ligados ao PSDB, né? E é duro você ver hoje que o Aécio Neves está solto dentro do Congresso, depois de tudo que a gente viu, né, do áudio, do dinheiro, do que ele falou do primo, né? É duro você ver que essas pessoas foram poupadas, é duro você ver uma foto do juiz recebendo prêmios e participando de eventos ao lado desses políticos que tomaram o poder quando a Dilma caiu, né? Ou seja, o juiz também tem lado e também tem convicções ideológicas e políticas. Não deveria interferir no seu julgamento, mas, pelo que a gente tem visto, interferiu, né? A coisa que eu discordo do Glynn, duas coisas que eu discordo dele. Uma, ele polarizar demais com o Moro. Eu acho que o jornalista fala com o texto, pelo texto, e juiz pelos autos, né? E esse bate-boca entre eles pode tirar um pouco da credibilidade desse material. Outra coisa é ele não abrir logo os áudios, e acho que ele devia ter aberto esses áudios, já passou da hora de abrir esses áudios, porque o áudio ele é fatal. Não tem como você dizer que o áudio não é teu, né? E eu acho até que o Moro sabe exatamente o material que o Glynn tem, o Dallagnol também sabe, isso deve estar tudo guardadinho, inclusive para utilizar nas suas ações, porque a impressão que me dá é que o Moro deixa de ser... Aliás, foi o que eu disse logo no 247, quando estourou esse caso, eu estava com o Léo, eu falei para ele, Léo, ele deixa de ser a referência do governo Bolsonaro e passa a depender do Bolsonaro. Eu acho que o Moro hoje não é mais o herói, desce do pedestal, vem para baixo, mas passa a ser uma liderança política na extrema-direita, né? Eu acho que ele, daqui para frente, é um político e vai tentar capitalizar em cima do personagem que ele criou, que fala com essa área ideológica que ele compactua. Alguma pergunta mais? Mandou por escrito? Enquanto não chega, eu vou fazer uma questão. Na mesa, duas questões. Na fala do Florestão mais cedo aqui, ele falou do exercício de ir procurar ali, depois de 2013, né, as evidências
vários sites, em várias situações no mundo, e ele usou o termo que estava se construindo uma revolução, ou que talvez o Florestan chamaria de contra-revolução, né? Que estava se construindo esse processo aí. E, na parte da manhã, a mesa levantou uma questão, também dentro dos limites dessa crítica interna que a gente faz, né? A crítica do ponto de vista de quem está organizado e que faz a crítica na busca da superação, né? Uma das críticas que trouxe era aquela exigência, aquela necessidade de fazer a luta dentro da luta institucional, pé dentro e pé fora, né? Florestan também traz esse debate desde o início da construção do PT, falando da luta dentro da ordem, a luta fora da ordem, né? Que dialoga um pouco com essa crítica tão comum do lado de cá, né? A crítica daqueles que buscam essa experiência para construir uma superação do ponto de vista do povo, né? De construção da autonomia do povo. E que dialoga também muito com essa questão dos limites da disputa da consciência mesmo, da autonomia do povo, da organização popular. Estou citando essas questões aqui, que são formuladas por pensadores brasileiros, coincidentemente, né, o pai de Florestan, mas o maior intelectual da esquerda brasileira que pensou a Revolução Brasileira não apenas na luta institucional, mas também na luta fora da ordem, na construção dos mecanismos que possam gerar a possibilidade de superação dos limites dentro da ordem institucional. Florestan fala que a burguesia brasileira ela tem uma aversão sociopata às mudanças sociais, né? O que talvez responda a isso, né? Existia um processo de acúmulo de força, um processo de democratização das políticas, que mesmo dentro dos limites da burguesia não são aceitos, né? Não são possíveis de ser aceitados por essa burguesia, por essa elite tão avessa às mudanças sociais. Então, parece que essa formulação histórica de Florestan, com essa análise que nós fazemos hoje da experiência do golpe, pode ser uma chave muito importante de superação da análise da esquerda de seu papel, né, no que diz respeito à atuação nos marcos da ordem, constituindo todos os elementos que nos deem a capacidade de superar a partir da organização popular, né, do processo de elevação do povo mesmo de maneira autônoma. Então, acho que é muito importante a gente resgatar essas formulações, porque elas são históricas, elas ficam perdidas, né? Parece que nós nunca formulamos sobre isso, parece que a esquerda nunca formulou sobre isso, e eu acho que é bem urgente resgatarmos este pensamento brasileiro, que também foi abolido das universidades, né? É uma dificuldade conseguir pensar o Brasil do ponto de vista teórico também, para que também a gente tenha mais mecanismos neste enfrentamento desse novo momento da nossa conjuntura. Então, vou ler rapidamente, bem rapidinho. Florestan tem uma passagem que ele diz: a questão central é o modo pelo qual os estados dominantes do passado e as classes dominantes de hoje se unificam socialmente para conseguir uma articulação política a partir da qual chega a uma ditadura de classes e põe em prática através do Estado. Nessa época, Florestan estava falando de uma situação de ditadura, mas como é tão relevante para nós hoje, né, essa análise, né, como que a estrutura do Estado ela é arraigada, de fato, utilizando todos esses mecanismos. Então, as novas tecnologias, tudo isso que vem nesse momento da nossa conjuntura, elas sempre estiveram nas mãos de uma elite. Então, assim, colocar nessas ferramentas a resposta para tudo não é suficiente. Nós temos elaborações muito importantes que eu acho que a gente deveria resgatar. Tem uma coisa que ele disse num encontro em 1972, 73, nos Estados Unidos, era um ciclo de debates sobre o fascismo, e ele diz, falando sobre a América Latina, né, ele fala falava, né, que o fascismo é o braço armado do capitalismo. Sempre que o capitalismo se sentia ameaçado, esse braço funcionava e era colocado em ação, né? E acho que nunca essa imagem teve tão presente, né? Porque
Quando eu cheguei na Polícia Federal para entrevistar o Lula, na véspera, o diretor da Polícia Federal, aliás, o assistente dele, chamou o pessoal da Folha. Aliás, a gente foi representando a Mônica Bergamo, que ela estava viajando para lá, e a reunião foi péssima, porque eles vieram com... A autorização tinha sido dada para a Folha e para o El País, né, fazer a entrevista. E aí ele já estava com um documento preparado, dizendo que a entrevista ia ser feita, mas que ia ter a participação para ser mais transparente e a imprensa ter acesso às informações e tal, que jornalistas iriam participar da entrevista e que poderiam fazer questões que o Lula poderia se negar a responder. A entrevista era para mim e para a Mônica, mas teria uma plateia de jornalistas que eles já tinham selecionado. Né? Aí o advogado do Lula ficou bem tenso, bravo. O meu advogado, a representante do escritório, também ficou muito exaltada, e a editora do El País Brasil também. E eu até disse para ela, falei, fica calma, baixa a bola, porque não vai ser resolvido aqui. Né? E aí eu pedi a palavra. Quando acabou a gritaria toda lá dos advogados com o pessoal da Federal, eu falei para ele, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa entrevista, eu falei, olha, eu tenho muitos anos de jornalismo, eu nunca vi isso na minha vida, nunca. Isso é antiético. A entrevista foi marcada para ser dada para mim e para a Mônica. Eu não estou vindo aqui para fazer um talk show com o Lula, com plateia. Também não estou vindo aqui para dar aula de reportagem e de entrevista para ninguém, porque isso aqui não é uma faculdade. Então, a notícia de amanhã, que seria a entrevista do presidente Lula, não vai ocupar a primeira página do El País. O que vai ocupar a primeira página do El País é a notícia de que o governo brasileiro impediu que o presidente desse a entrevista. É isso que vai para o mundo. O senhor tem noção do tamanho do El País? O senhor tem noção da repercussão internacional e o prejuízo que vai causar para a imagem do seu chefe? Né? Porque isso está certo, veio lá de cima. Né? E aí os nossos advogados saíram e entraram no Supremo e conseguiram reverter. Mas ali eu falei até para a moça, eu falei assim, eu senti o braço do fascismo. Eu falei, eu estou de frente para o fascismo. É isso aqui. Eu lembrei um pouco, Luiz, da época da ditadura, né, da pressão que era exercida pelos órgãos de repressão e pelos órgãos que censuravam a grande imprensa naquela época. Mas vamos para as perguntas aí. Bom, então temos mais 2 perguntas e aí a gente vai para o encerramento, né? Jane Freitas, da Universidade de Pernambuco, da UPE. Houve, sem dúvida, uma captura das subjetividades pela via do discurso nas possíveis brechas abertas pela expansão dos limites dos desejos que os governos do PT despertaram. A Vaza Jato, nesse sentido, tem ressignificado o discurso. Você acha que isso pode reverter o sistema de poder? Já faço a outra pergunta. Não, deixa eu responder essa. Como é que ela chama? Jane Freitas. Jane, eu acho que você tem razão, né? Houve uma tentativa de desconstrução, mas está no imaginário da população. Tanto que, no ano passado, se o Lula fosse o candidato, ele ganhava mesmo depois de todo o massacre que fizeram contra ele, pela mídia total, rádios, emissoras de TV, né? Ou seja, está no imaginário do povo mais simples de que foi um período em que eles foram levados em conta, né? Eu tenho um texto do meu pai que ele escreveu em 87, que ele fala o PT em movimento. É um livrinho pequenininho, que ele fala que o PT iria, porque estava se transformando num partido de massas, né? Que ele ia se deparar com uma questão fundamental.
era um entroncamento, né? Ou ele ia ser um partido da ordem, aceitando financiamento de campanha, o dinheiro de empresas privadas, ou ele ia continuar fora do poder e fortalecendo a politização das massas, e que isso ia demorar muito mais para se chegar ao poder, mas que se chegaria de uma maneira mais sólida. E ele achava que se o PT tomasse o caminho da pressa em chegar, sem que as massas estivessem conscientizadas do seu papel, né, que ele ia, além de perder um pouco o romantismo, né, que ele carregava, né, porque era um partido com muitas bandeiras bonitas e íntegro, né, porque não tinha entrado nesse jogo. Se ele fizesse a opção pela campanha tradicional, que ele iria se desfigurar, iria se transformar num grande partido de massa, como o PMDB, mas com um diferencial, que iria fazer reformas sociais que não haviam sido feitas no Brasil. Que esse seria o grande... Se ele tomasse esse caminho, que ele achava que o PT iria ser uma marca pelas reformas de inclusão social. E foi uma batata, não deu outra coisa, né? Exatamente o que aconteceu, né? O PT ficou marcado, e eu me lembro também de uma conversa que eu participei ao lado da dona Ruth Cardoso e algumas pessoas que eram ligadas ao Fernando Henrique, que achavam que o Lula ia ser um desastre quando ganhou a eleição. E ela falou assim, olha, não se iludam, o PT tem quadros, tem propostas e projeto para o país. E eles vão ficar muitos anos, porque eles têm as propostas de inclusão social que os outros não realizaram. Então, assim, se isso vai ser importante no futuro, eu acho que sim. Eu acho que o fato também da prisão do Lula, ele hoje é um preso político, né? Ele está lá. As pessoas mais pobres já perceberam que ele é vítima, né, de um sistema. Ele é vítima desse sistema. Parece que o Lewandowski disse isso hoje, que se não fosse o Lula, estaria solto. Aliás, nem teria sido condenado. Se fosse um outro personagem, não estaria nem condenado. Então, eu acho que as pessoas que tiveram uma melhora na vida, isso vai ficar enraizado. Agora, não sei se os fascistas vão conseguir destruir essa lembrança, essa memória. Eu acho que não. Mais uma pergunta. Da Cristiane. Por que a ligação de Moro com o PSDB do Paraná é tão pouco divulgada, assim como sua atuação no caso do Banestado, no qual o Youssef está envolvido? Desculpa. Porque a ligação de Moro com o PSDB no Paraná é tão pouco difundida, é isso? Divulgada, né? Assim como sua atuação no caso do Banestado, no qual Youssef estava envolvido, né? Pois é, o Moro tinha uma ligação muito grande com o governo do PSDB. A mulher dele foi assessora do vice-governador, né, o Arnes. Até não sei se esse advogado que o Tecla Duran disse que teve que pagar 600 e poucos mil para diminuir a sentença dele, ou, enfim, acho que isso é. Não, tá tudo bem. Eu não sei se o Mercadante, você sabe, Mercadante, se esse advogado Arnes é parente do Arnes, que foi senador e... Bom, enfim, não havia interesse, não há interesse da grande mídia, nunca houve, de fazer essa ligação do Moro com políticos. Eu imagino que, quando abrir os áudios, o Glyn repetiu várias vezes isso, né, que vão aparecer políticos do Brasil e de fora do Brasil.
E aí a gente vai ver quem são esses políticos, né? Eu acho que tem gente grande atrás disso tudo, né? Vamos ver. Eu acho que não dá para ficar segurando muito tempo. O Moro? Não, o Moro está nos Estados Unidos, e aí a época dessa semana vem com uma série de reportagens requentando delações e documentos de processos nos Estados Unidos de corrupção da Odebrecht na América Latina. Tudo coisa antiga, inclusive que levou à morte do próprio presidente, do ex-presidente do Peru, né? Eu acho que é uma tentativa de tentar contrapor as delações. Agora, eu fico até com pena da Odebrecht, que vai afundar ainda mais, né? Enfim. Bom, tem mais. Oi. Mais uma questão aqui, do Aloysio Camilo. O movimento anteriormente priorizava mais o seu núcleo de agitação e propaganda. Deixamos nós, o campo da esquerda, de priorizar a propaganda. Aí tem um parêntese aqui que eu não entendi. Bandeiras, de priorizar a propaganda, as bandeiras de luta. E passamos a achar que governar e anunciar ações de gestão seria suficiente. Aí acho que o Mercadante amanhã vai poder falar um pouco sobre isso, porque ele teve lá no governo, lá dentro, ele vai ter mais condições, porque quando você chega ao poder, você tem uma tarefa difícil, que é governar numa democracia onde toda a elaboração da distribuição de cargos é feita de maneira a complicar o funcionamento da máquina, né? Você ficar de joelhos para poder governar, tendo que negociar o tempo todo, é bom ter que negociar, né? O problema é que deveria ter sido feita uma reforma política, né? A gente está cheio de deveria, né? A gente deveria ter feito uma reforma política, a gente deveria ter feito tanta coisa, né? Inclusive ter escolhido melhor os nossos ministros do Supremo, mas aí converso com o Mercadante e ele fala assim, não é bem assim, do jeito que você está achando, não. Tem toda uma negociação, não é porque a gente queria, enfim, mas a realidade agora é outra, nós estamos fora do poder e acho que tem que se articular para ser oposição, para tentar retomar o espaço e o poder, né? Então, assim, esse é o grande desafio. Eu acho que a gente vai conseguir. É uma época difícil, dura. Eu estou cansado também, eu estou exausto. Assim, estou 5 anos com essa angústia terrível, porque eu nunca imaginei, porque você sai, né? A gente saiu de um momento de autoestima. Você pegava a pesquisa feita acho que foi pela BBC. O povo mais feliz do mundo era o brasileiro, até 2009, 2010. De repente, a gente entrou no... É o mais infeliz de todos, né? Assim, é uma infelicidade. Como é que isso aconteceu, né? Como é que a gente entrou nisso? Isso aí foi construído. Foi construído tirar a Odebrecht, a OAS. Assim, elas faziam corrupção? Faziam. Mas as americanas não fazem? Quem que estão fazendo as obras agora aqui? Né? Alguém vai ter que fazer. São as estrangeiras. As estrangeiras também não pagam propina? É só a brasileira? Então, assim, não é a questão de não punir a corrupção. A questão é não quebrar empresas que trazem recursos para o país e que geram emprego. A Odebrecht tinha 250 mil funcionários diretos. Era uma empresa que operava no mundo todo. O Brasil perdeu esse mercado todo. Quem está se valendo desse mercado? Os americanos, os franceses, os chineses. As plataformas da Petrobras, de perfuração em alto mar, tudo sendo produzido aqui no Brasil, fechou todos os estaleiros, quebraram. Agora a gente vai de novo comprar de chinês. A gente vende a Eletropaulo porque não pode ser pública e vende a Eletropaulo, não, a Eletrobras. Vende a Eletrobras
para a China e para a França. Vende para empresas públicas de outros países. Como é que você entende isso? Mas acho que já está na hora de almoçar, né? Não? Ó, gente, eu queria de novo agradecer a presença de vocês. Fiquei feliz de ver que vocês estão preocupados em discutir as questões do país, a nossa área. Nós todos somos, acho que de maneira geral aqui, da área de humanas. A gente vai ter que ter mais garra do que tinha. E o que me preocupa nesse momento é salvar o que a gente já conseguiu realizar nesses anos todos, né? A gente não só está perdendo aí as pesquisas importantes para se conhecer o país, como está perdendo também os arquivos dessas pesquisas que são importantes para o desenvolvimento do Brasil. Eu acho que, se por um lado eles estão colocando 100 milhões de pessoas na miséria ou na pobreza, né, como disse o Luiz aqui, né, acho que foi você que falou isso, né? Eu acho também que, se continuar nessa toada, a gente vai ter muito embate, porque eu acho que, se por um lado incomoda o sistema, né, quer dizer, eles venderam a história do sistema, de mudar o sistema, por outro, eu acho que, não tendo respostas econômicas, a gente vai ter uma inquietação, né? E eu vi, e o Aloysio também, algumas pessoas aqui viram, os saques em supermercado no fim do regime militar, né? O confronto e o momento que a gente viveu de crise econômica que vai levar e vai desaguar na abertura política e o fim do regime militar. Obrigado e até a próxima. Só dizer que o Brasil, de fato, se soma a essa compreensão de que a derrota que nós sofremos não foi mais uma das tantas derrotas que nós já tivemos. Isso diz respeito à profundidade da derrota, né, ao engajamento das massas, à dimensão da articulação, né, do aparato do Estado, em especial a mídia e o judiciário, e trazendo de volta, que a gente falou pouco sobre isso, né, de novo, né, os militares para o cenário da política, que, né, já teve um papel mais central e agora volta, né? Nós podemos dizer que esse é o governo com mais presença militar, até mais do que na época da ditadura. A gente se soma a essa percepção profunda de que a derrota ela tem um caráter até estratégico, mas também acreditamos que essa experiência de governos progressistas, derrotados, inclusive nas nossas ilusões burguesas, né, colocadas as nossas ilusões burguesas a teste, como uma experiência da própria classe trabalhadora, nós temos que passar por essa experiência para poder superá-la, também propicia um momento de nós nos recolocarmos na história, num patamar superior e naquele patamar sonhado pelos grandes revolucionários brasileiros, no sentido de construção, de fato, de uma sociedade autônoma da classe trabalhadora, emancipada, que as vias, se são governos, se são revoluções, as vias não importam, importa o projeto que nós queremos construir e que talvez essa experiência dolorosa, difícil, talvez não, é necessário que ela seja profundamente discutida para que a gente, de fato, assuma o compromisso de saber que a tarefa é difícil, é grande e exige o compromisso e a responsabilidade de todos nós. Alô? Bom, agradecemos imensamente a presença do Florestan e as contribuições da mesa, a Diva Braga também, a professora Sueli, e também as contribuições da plateia. E convidamos todas e todos a retornarem hoje às 2h30 para assistirem conosco o filme Democracia em Vertigem, que a gente vai transmitir aqui no nosso auditório, tá bom? Esperamos todos amanhã, nesse auditório, às 8 horas, para a continuação das palestras, onde contaremos com a presença do professor José Alves,
e do economista, ex-ministro e ex-senador Aloísio Mercadante. Obrigada.